Olá, bem-vindo a mais uma aula no Eclesiastes. Que bom que você está aqui, gente. Nós vamos estudar o módulo 2.3, que é intitulado Como Estudar a Bíblia, tá? Primeira coisa que você precisa saber sobre isso é que a maneira como você enxerga a Bíblia vai afetar a maneira como você vai interpretá-la. Então, se você enxergar a Bíblia de uma maneira errada, você vai interpretá-la de uma maneira errada. O que é interpretar a Bíblia de uma maneira errada? É interpretar a Bíblia da maneira que Deus não quer que eu entenda ela. Então, eu vou estar entendendo ela de uma maneira que não é a intenção de Deus que eu a entendesse. Então, primeira coisa que eu preciso saber, as primeiras duas coisas que eu preciso saber para estudar bem a Bíblia, a primeira delas é ter fé que Deus existe, porque a Bíblia é uma evidência da existência de Deus. Se não fosse Deus, não existiria a Bíblia. E entender a dimensão divina humana da Bíblia, tá? Que a Bíblia não é um fruto simplesmente de uma ideia humana. A Bíblia, ela é uma mistura entre Deus e os homens. Por isso que ela foi inspirada. É a palavra de Deus em linguagem humana. Sabendo dessas coisas, então, se eu sei que a Bíblia é de origem divina, para que eu possa entendê-la, estudá-la, tá? Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Então é por isso que você deve orar antes de você estudar a sua Bíblia, tá? E eu preciso entender que para entender a Bíblia, eu preciso da própria Bíblia, tá? Alguns de vocês começam lendo ali Gênesis e já param em Êxodo e nunca mais leem a Bíblia, né? Ainda bem que Deus colocou muita coisa importante em Gênesis, né? Porque senão a gente nunca chegaria em outros lugares. Uma dica para você. A Bíblia, gente, não é um livro simples de ler, tá? Não é aquele livro assim que você pega e lê numa sentada naturalmente, como uma historinha, um romance. A Bíblia, ela exige um pouco mais de esforço mental, tá? Esforço mental. Então, minha sugestão, que você comece por livros mais fáceis, tá? Sugestão, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas é muito importante, gente, que você tenha contato com a Bíblia para que você tenha a sua comunhão com Deus, tá? Para que isso seja uma bênção na sua vida. Quando você estiver estudando a Bíblia, você precisa lembrar que a Bíblia ela tem gêneros literários diferentes, tá? Ela foi inspirada, mas ela tem vários tipos de gêneros literários, como o gênero histórico, poético, profético, cartas e ditos de sabedoria e várias outras coisas mais. Então, quando eu estou estudando a Bíblia, eu preciso levar em conta qual é o gênero literário do livro que eu estou estudando, tá? Eu preciso também entender que o contexto vai me mostrar se eu devo entender aquele verso, aquela passagem de forma literal ou se ela é para eu entender de forma figurada ou como um símbolo, né? Algo assim, uma analogia, tá? A própria Bíblia vai me mostrar se eu tenho que entender de forma literal ou não, tá? Existem 3 métodos de estudo da Bíblia que a apostila traz para a gente. O método devocional. O que é isso aqui? É você estudar a Bíblia numa pequena porção da Bíblia e você vai aplicar ela para a sua vida e você vai interiorizar isso para você. Isso não precisa ser um capítulo, pode às vezes ser só um verso, mas se você entender um verso, gente, por dia, isso vai fazer muito bem para a sua vida e para a sua vida espiritual. Esse é o método devocional, né? A devoção com Deus. Tem um método também temático. O que é isso? Você vai escolher um tema na Bíblia, por exemplo, a morte, volta de Jesus, encarnação, profecias. Então tem muitos temas. Você escolhe um tema e você vai formar perguntas que você vai buscar responder olhando vários versos da Bíblia sobre o mesmo tema. Perguntas como por quê, como, o que, quando, onde, quem. Então você vai usar as passagens da Bíblia para achar as respostas sobre essa temática, né? Você não pode tirar a conclusão de um tema da Bíblia baseado num verso só. Você tem que ver o que a Bíblia inteira fala sobre aquele tema para você entender profundamente. O terceiro método é um método mais teológico, né? O pessoal que vai fazer teologia ou que mexe com interpretação mais profunda, exegese, ou até pastores, quando vão fazer sermões, né? Eles estudam dessa forma, ou padres também. É um estudo mais aprofundado, que se baseia na linguagem do idioma original. Você pesquisa palavras que, no original, sem que elas... por exemplo, quando você vai fazer uma tradução,
você tira um pouco do sentido original daquela palavra. Né? Todo tradutor é um traidor, né? Tem esse ditado. Todo tradutor é um traidor. Você, ao traduzir, você tira um pouco da força daquela palavra. Então, quando você estuda ela no original, você vê que ela tem um significado muito mais amplo e você consegue criar mais conexões e a sua maneira de entender aquele verso ainda se aprofunda muito mais. Então, esse estudo de palavras é um estudo aprofundado para você entender mais a fundo a Bíblia, né? E você vai pesquisando várias palavras, várias passagens da Bíblia que tem a mesma palavra para entender como é o sentido usado nela em cada contexto, e você vai formando um conhecimento muito mais profundo da palavra de Deus. É claro que esse aqui é um método mais técnico que precisa de ferramentas como dicionários, léxicos e concordância bíblica e tudo mais, mas é bom que você saiba, tá? O importante, gente, é isso aqui, ó. Não deixe sua Bíblia ficar empoeirada a ponto de você poder escrever read me, né? Me leia, me leia. Não deixe sua Bíblia ficar assim, gente, porque se você deixar a sua Bíblia assim, pode ser que a sua vida esteja assim também. Deixe a sua vida bonita, então faça a sua Bíblia ficar bonita, faça a sua Bíblia ficar usada, tá? Para que a sua vida esteja uma vida abençoada. Galerinha, essa semana é isso. Siga instruções no Eclass. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Se cuidem. Saúde e tchau. Oi, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, né? As coisas mudaram tão rápido que nem conseguimos parar e conversar com mais calma. Agora, a maneira como nos encontramos todos os dias é aí mesmo, na sua casa, pela tela do computador. E quanta coisa aconteceu! Fomos todos pegos de surpresa, mas nos organizamos para encontrar soluções, porque a educação continua sendo fundamental, mesmo numa crise desse tamanho. Por aqui, tivemos que nos reinventar e desenvolvemos rapidamente uma exclusiva plataforma virtual para atender os nossos alunos. Nela, já tivemos mais de 500 mil aulas postadas e quase 10 milhões de acessos realizados, além das videoaulas em tempo real. É muita coisa. Pode parecer simples, mas isso praticamente dobrou o nosso trabalho. Os professores, nesse momento, também são verdadeiros heróis. Sei que não está sendo fácil para você ter que acompanhar os estudos das crianças, mas lembre-se, o que hoje elas conseguem fazer com a sua ajuda, amanhã saberão fazer sozinhas. E você se orgulhará de ter feito parte disso. Aqui também estamos com desafios. Sim, alguns gastos foram menores nesse período, mas os investimentos para tudo continuar da melhor forma foram muito maiores. Como escolas filantrópicas, reinvestimos o lucro e para cada R$1 recebido em imunidade, a escola precisa investir outros R$5. Todos fomos atingidos de alguma forma e sabemos, não está sendo fácil para ninguém. Mas tudo ficará mais complicado se promovermos a desunião. Não é hora de acharmos um culpado, e sim de encontrarmos juntos a solução. Estamos conversando com todos os pais que nos procuram, melhorando condições de pagamento para este período. O mundo está em crise e é compreensível nos sentirmos ansiosos e inseguros. Estamos aqui para ajudar e queremos contar com você. Temos a esperança de que tudo isso irá passar. Nossos alunos voltarão às escolas como antes, mas não seremos mais os mesmos. Fortalecidos e unidos, aguardamos este momento. Muito obrigada!